Olá, queridos de graça e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Então, voltando aqui ao estudo, vamos falar da primeira bem-aventurança. Falamos na introdução, agora vamos falar da primeira bem-aventurança, o que está escrito assim, Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados, feliz ou mais do que feliz, significa isso. Os pobres ou os humildes, depende da tradução, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz é o pobre de espírito. Preste bem atenção, quando ele diz pobre, ele não está falando de algo monetário. Não, porque eu e você bem conhecemos pessoas bem abastadas que são um poço de generosidade, de amor e de humildade, não é? Também conhecemos pessoas que não têm nada, mas é um poço de arrogância, um poço de ignorância, mesmo sem ter nada. Então não é de dinheiro que ele está falando justamente da alma, do coração que é quebrantado. A pobreza de espírito aqui é a consciência da falência espiritual do ser humano. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Eu vou ler para você alguns versículos para não ficar só nas minhas palavras. O primeiro está em Lucas 18, a partir do versículo 9. Preste bem atenção na citação. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos. Esse já é um problema. Jesus já está identificando, já é um problema. Algumas pessoas que confiam em si mesmo porque se consideram justas e as outras não. Não conseguiu se achar pecador ainda, não tem salvação, não há salvação. Aqui. E desprezavam os outros. Começa aqui. Você conhece gente assim? Vamos lá. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ele não ora para Deus. Ele não ora em nome de Jesus. Ele ora de si para si mesmo. Ele é o justo. Você está entendendo? O religioso funciona assim. De si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu tenho. Oh, glória! Que bonito, né? Tem gente assim, não tem? Agora ele vai dizer, o publicano, estando em pé, ao longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, Jesus falando, que este desceu justificado para sua casa. E não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui está a pobreza de espírito. O publicano, batendo no peito, se reconheceu pecador. Não se achou digno de olhar para o alto nem orar a Deus, porque sentiu o peso do pecado. Entendeu? A miséria. Quer ver outro texto? Paulo diz pra gente. Estamos aqui agora em Romanos, tá? Romanos 7, versículo 23 em diante. Ó. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos membros. Aí de dizer, ó miserável homem que sou, ó desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma pergunta. Ele vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. O que ele está querendo dizer? Eu fui salvo por graça, mas infelizmente em meu ser ainda habita carne, por isso eu tropeço. Mas Jesus já me libertou. Eu não tropeço porque quero, eu tropeço porque existe em mim ainda carnalidade que vai até o final. É isso que o ser humano cristão precisava entender. Porque quando ele é religioso, ele pensa que ele não peca. É o outro que peca.
Ele não, ele faz tudo certinho, ele cumpre a lei, ele cumpre os votos, ele vai na igreja todo dia. O outro que faltou, pecador, porque não está aqui na casa de Deus. Esquece que ele é a morada de Deus e o outro que faltou também. Amém? Então isso é pobreza de espírito, é enxergar o pecado lá no íntimo e perceber, Senhor, o Senhor sabe o que eu penso. O apóstolo Paulo disse, eu não saberia que cobiça, um pensamento interno que ninguém sabe, era pecado se ali não me mostrasse. O que ele está dizendo? Ninguém sabe que muitas das vezes eu cobiço coisas, mas o meu Senhor conhece o meu coração e sabe que eu cobiço. Sou miserável, Senhor, me perdoa. Aí é se encontrar pobre de espírito, começa uma grande obra aí. O último versículo, Paulo vai falar para a gente de novo, rapidamente para a gente encerrar. Está em 1 Timóteo, você conhece. 1 Timóteo, a partir do versículo 15, olha ele falando. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, queridos, para que em mim, é verdade, queridos, o principal evidenciasse Jesus Cristo, sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. 17. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo é um modelo de gente que Jesus Cristo salva, pecador. E ele se diz que ele é o principal. Por quê? Perseguia a igreja de Cristo e matava cristão. Se encontrou pobre em espírito quando ele disse que aquela luz, quando brilha no caminho de Damasco, ele diz, quem és, Senhor? Aí Jesus diz para ele, sou Jesus, queridos. Eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues. Mas levanta. Eu vou te levar e te indicar a um homem, Ananias. E ali começa a história de um dos maiores pecadores que se encontrou pobre, miserável e nu, e foi agraciado. Graça e paz, queridos. Bem-aventurado, pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus.